A gente continua lá em Vila Velha, só que agora para contar o caso, tá? De uma adolescente de 11 anos que disse ter sido sequestrada no município de Vila Velha, só que conseguiu se livrar dos criminosos. Sabe o que a vítima fez para poder sair das garras desses bandidos? A vítima pulou do carro em movimento, é isso. A vítima disse para a nossa equipe que pulou do carro em movimento quando conseguiu ver uma brecha, uma oportunidade para poder picar a mula dos criminosos. E aí eu falo para você, tem que estar no desespero para fazer uma doideira dessa, né? Aí quando a vítima conseguiu pular do carro e sair correndo pelas ruas, como vocês estão vendo aí, ela conseguiu acionar a polícia militar. Aí a polícia militar, quando começou a ouvir a vítima, começou a desconfiar da história. Ficou meio bolado com o que estava acontecendo, da real situação de toda essa treta, e aí a gente vai entender agora com a nossa delegada. A nossa Suzy Faria está em cima do lance, acompanhando esse caso, e vai trazer os detalhes pra gente. Ô Suzy, tem a cereja do bolo dessa história aí, minha delegada? Por que a polícia achou tudo meio que diferenciado? O pessoal ficou meio com uma pulguinha atrás da orelha, hein? Boa tarde. Boa tarde, Douglas, amigo do TN. Ô Douglas, é que essa história tem uma série de lacunas e incoerências aí por parte da vítima, de acordo com aquilo que os policiais que atenderam a ocorrência verbalizaram com ela, com essa adolescente de 11 anos de idade. Primeiro, que ela sai de casa por volta da 00:10, como mostram essas imagens que você acabou de dizer aí. Ela está saindo do condomínio. Que adolescente sai de casa num horário desse? Depois que ela conta para os policiais que foi sequestrada bem na frente do prédio dela, quando ia colocar o lixo para fora do local. Só que o local de armazenamento do lixo fica dentro do condomínio, então não tem nem como alguém ter pego ela ali dentro. Terceiro, ela diz que um homem de boné azul tenta agarrá-la, ela consegue se esquivar, mas um outro homem que estaria dentro do carro consegue levá-la para dentro do veículo. E aí, quando ela passa por um local que ela até então desconhecia, mas depois fala para o policial que reconheceu o local, ela consegue se livrar do veículo, sair quando percebe que a porta do carro está destrancada. Só que ela chega em casa íntegra, não tinha um arranhão. Estão achando que essa menina acabou ficando, como você viu, saiu tarde de casa e pode ter inventado essa história para a mãe não brigar. Inclusive, uma pessoa falou pra gente que a própria mãe, quando a menina chega em casa por volta de 1:30 da madrugada, levada pela polícia, acaba dizendo que pode ser até uma invenção da própria filha. Mas parece confusa essa história, né? Realmente é bastante complicada. A gente deu no Tribuna amanhã, foi apurar porque tinha que saber se isso realmente aconteceu, porque se aconteceu era um caso muito grave. Mas você vai ver detalhes agora nessa reportagem e entender melhor esse assunto. Vamos acompanhar? A menina de 11 anos de idade pediu ajuda ao vigilante desta escola que fica na Barra do Jucu, em Vila Velha, onde estuda. Era por volta de 00:30. Alegou para o vigilante que tinha sido sequestrada. Mesma história que sustentou para a polícia e passou até algumas características dos sequestradores. Era um carro branco, tinha um rapaz de boné, sendo que até então a gente foi olhado nas câmeras e não teve nada disso, até porque a lixeira é dentro do condomínio. Não teria como um carro sequestrá-la ali dentro sem o condomínio ter acesso. A polícia militar foi acionada e a menina foi reconhecida por um deles como moradora do mesmo condomínio e que fica distante da escola quase 4 quilômetros. Ela voltou para casa por volta de 1:30 da madrugada, sem nenhum arranhão, apesar de dizer que havia pulado de um carro em movimento. Causa estranheza porque ela é uma adolescente, né? Uma criança, e a gente fica com medo, até mesmo a causa um alvoroço para as outras crianças dentro do condomínio, porque é um condomínio que tem que ter segurança e inventar uma coisa dessa fica meio complicado até para os outros pais. Assim que chegamos aqui no condomínio, começamos a perceber algumas incoerências na fala da adolescente para a polícia. Isso porque conversamos com algumas pessoas que acompanharam toda essa questão.
Por exemplo, uma das incoerências, a menina diz que foi sequestrada aqui na frente do condomínio quando veio colocar o lixo para fora de casa. Só que aqui nesse condomínio, o lixo fica dentro da área do ambiente aqui do prédio e atrás daquela porta. A adolescente de 11 anos de idade, na verdade, saiu de casa por volta da 00:10. A imagem do condomínio mostra que ela saiu sozinha e que na hora nenhum carro estava estacionado na frente do condomínio. Ao relatar o ocorrido para a polícia, a menina contou que havia sido obrigada a entrar em um carro branco e que foi levada dali contra a vontade dela por 2 homens, um inclusive de boné azul, e que conseguiu fugir dos supostos sequestradores com um carro ainda em movimento. Porém, disse que não foi ameaçada, agredida ou molestada. História que, de acordo com essa moradora, nem a mãe da adolescente acreditou. Ela chegou com a viatura e a história não batia muito com o que eles estavam falando. Que ela tinha sido sequestrada, ela tinha falado isso para a viatura. Só que, pelo que aconteceu, teve um jogo ontem de vôlei e a gente estava desconfiado já que ela tinha ido para lá com eles e não sabia com quem voltou. E a mãe mesmo parou ali no corredor e falou que poderia ter sido uma mentira que ela tem inventado para não ser culpada, né? Essa história do suposto sequestro mobilizou a polícia militar e causou também estranheza aos moradores locais. O bairro Santa Paula 2, em Vila Velha, é tranquilo e até então não havia registrado nenhuma situação parecida com essa, como conta a líder comunitária. Eu tenho 24 anos de Santa Paula. Esse tipo de ocorrência de sequestro nunca aconteceu aqui. Assusta e deixa toda a comunidade em alarme, as mães preocupadas, nós preocupados, porque eu também tenho filho pequeno. E a gente tem o costume de andar 11 horas da noite no bairro. Nós temos a pracinha que é muito frequentada até tarde da noite por crianças e famílias. Isso não é comum. Aqui, não. Pois é, gente, toda essa comunicação feita por essa menina gerou inicialmente um certo pânico até que as pessoas pudessem ter noção do que de fato aconteceu. Para que esse crime seja investigado, a mãe precisa ir até a delegacia de polícia civil para registrar uma ocorrência desse suposto sequestro. E ela, nesse caso, mesmo que ela tenha feito uma falsa comunicação, sabe, Douglas, ela não seria penalizada por ser uma criança, por não ter ainda a idade para responder pelos crimes, mesmo que sejam análogos a uma suposta comunicação falsa de crime. Mas, de qualquer maneira, está aí a informação e é um caso grave quando ela aciona a polícia militar para mobilizar uma viatura que poderia estar atendendo uma outra situação, para atender um caso dela, que também, se fosse verdade, era considerado grave. Mas, enfim, vamos esperar para ver o desenrolar dessa história. Está aí a visão das pessoas que estavam envolvidas na ocorrência ontem, que levantam dúvidas se isso de fato aconteceu, já que a menina, uma adolescente de 11 anos, sai de casa por volta da 00:10 aí. O que é que ela vai fazer na rua um horário desse, né? Você aí, Douglas. O que vai fazer na rua um horário desse, né? Segundo a turma lá, estava indo numa partida de vôlei, né? Estava tendo a partida de vôlei 00:00, agora eu fiquei bolado mais ainda, hein, delegada? Não, partida de vôlei 00:00. Não, sabe por quê? Eu nunca vi, pode falar. Douglas. Sabe por quê? Inicialmente se falou que ela tinha saído de casa às 5:30 da tarde. Sim. E teria voltado, que a partida acontecia dentro da própria escola onde ela estudava. Certo. Mas quando a gente vê a imagem, percebe que ela saiu tão tarde da noite, não tinha partida nesse horário, a escola não estava mais funcionando. E a escola fica a quase 4 quilômetros da onde ela mora, viu? Entendi. E aí você veja só que para tirar pelo menos, né, essa sensação de insegurança e medo lá da região de Santa Paula, né, veja que pelo menos por essas imagens que a gente está vendo ali do condomínio, onde ela diz ter sido abordada, né, por esse tal carro e sendo sequestrada, pelo menos nas imagens ali a gente não vê isso. A gente não vê essa adolescente de 11 anos sendo sequestrada, né?
pelo menos ali. Mas a polícia agora está investigando, né, ou vai investigar para poder ver o que é que realmente aconteceu. Essa adolescente está falando a verdade? Jogou um caô para cima de todo mundo? Por que jogou esse caô? Se não se explicar para a polícia, vai ter que abrir a boca pelo menos para a mamãe, tá? Vai ter que falar, explicar pelo menos para a mamãe que jogo de vôlei é esse da meia-noite, tá bom? Obrigado, hein, Suzy, pelas suas informações, minha amiga. Pessoal, até...